aqui, diferente de você, irmão. A sua forma e distorção, não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então tô tentando me encontrar, tô tentando me entender, porque tá tudo assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Tava desenganada. Não me deram nem 2 meses de vida. O senhor precisa me curar. Todos os dias, centenas de pessoas esperam por um milagre. Ai, que dor. O senhor acha que vai demorar muito ainda? Eu estou aqui há 4 dias, minha senhora, e só vou embora depois que for atendido. Ele faz milagre mesmo, ele foi o meu primo. É a minha última esperança, não aguento mais ver o sofrimento dessa criança. Eu vim só agradecer depois do tratamento dele. Olha só o resultado. A gente vai agradecer por a minha mulher. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. A esperança dos doentes está nas mãos do médium José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó. Segundo testemunhas, Zé Arigó faz centenas de cirurgias sem nenhum tipo de anestesia e usando apenas uma pequena faca enferrujada. Não se tem notícia de alguém que tenha ficado contaminado numa cirurgia dele. E ele não fazia nenhuma asepsia. E que a garantia de não ter infecção, isso não é tão espantoso, não. Se a gente for analisar a quantidade de cirurgias que foram feitas em outras épocas, onde não havia asepsia adequada, não tinha antibiótico nem nada, grande parte dos pacientes não tinha infecção nenhuma. Para uns, ele salva vidas. Para outros, é um charlatão. Zé Arigó é preso acusado de curandeirismo. Não preocupa não, minha gente. Larga ele. Deus sabe que eu sou inocente. Não vai me acontecer nada, não. É preciso que a gente compreenda. E não houve uma perseguição, os médicos não estavam com medo de concorrência desleal. Era uma proteção da sociedade face aos casos que chegavam, né, de pessoas que tiveram seus sintomas aliviados, mas a doença continuou existindo e depois foram os médicos constatar uma incurabilidade de uma doença porque ela tinha evoluído muito. Eu conheci muitos médicos do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, vários lugares do Chile, da Argentina, que levavam doentes lá para pedir o diagnóstico. Eles não conseguiam descobrir o que o doente tinha. O médium dessa natureza espetaculoso sempre chamará atenção para a sua pessoa, para o fenômeno que faz. E quando desaparece, deixa naturalmente muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos conflitos. Boa noite. Curandeirismo é um fenômeno que desafia a ciência. Como definir um homem que, segundo testemunhas, durante 21 anos, realizou cirurgias sem anestésicos e supostamente curou milhares de pessoas com doenças como câncer. Um homem que não tinha qualquer conhecimento de medicina e atraiu a atenção de políticos, artistas e cientistas estrangeiros. Hoje, em Linha Direta Justiça, você vai conhecer a história do mineiro José Pedro de Freitas, o Zé Arigó. Considerado médium, Zé Arigó dizia incorporar um espírito chamado Dr. Fritz, o médico que seria capaz de operar doentes, sem provocar dor ou sofrimento. Por causa disso, Zé Arigó foi condenado 2 vezes pela justiça. Mas até hoje, 35 anos depois da morte de Zé Arigó, cientistas e estudiosos não conseguiram provar se ele era um homem inocente que queria fazer o bem ou um trapaceiro que se aproveitava do sofrimento alheio. Nós sempre estamos atrás das ilusões.
E o Zé Arigó vendia, como centenas de outros que existem por aí, ele vendia ilusões. A meu ver, só ilusões. Ele não era um charlatão. Só isso. Ele não era. Eu fui para desmoralizar. Não consegui, não pude desmoralizar. O que eu estava vendo era ali, a verdade na cara. Como é que ele operava uma vesícula sem deixar cicatriz? O Zé Arigó, para mim, eu, como cidadão, eu entendo como uma grande farsa que influenciou pessoas susceptíveis de serem influenciadas. Zé Arigó nasceu em Congonhas, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, é onde estão expostas as esculturas de Aleijadinho. A maioria dos 40 mil habitantes é católica. Oi, Zé. Dá um saco de feijão. O menino José Pedro, que mais tarde ficaria conhecido como Zé Arigó, trabalha desde os 5 anos de idade. E meu pai sofreu muito na infância, ele tinha que trabalhar muito. Meu avô era uma pessoa muito rígida, dava muito valor à enxada, aquilo que conseguia através do suor, né? E ele trabalhou de sol a sol. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ele de menino, ele começou a ouvir vozes. Essas vozes o incomodavam muito. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado com o espírito maligno, né, que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria hoje um exorcismo, né? E chamavam-se os padres, chamavam benzendeiras para benzer e achava-se que ele estava ficando maluco. Pode se levantar, Zé. O que foi isso, seu Antônio? Seu padre. Essa foi a única maneira que eu encontrei para tentar resolver o problema. E então, seu padre? Expulsamos o demônio ou não? Com muita oração, senhor Antônio, ele não voltará. O senhor e a dona Maria têm que rezar muito por ele. E você, reza também, viu, Zé? Tá. Agora eu tenho que ir. Ele não compreendia o que aconteceu com ele. Na verdade, era essa. Ele não sabia o que era o espiritismo. Mãe. Oi, filho. Fica aqui comigo. Tô com muito medo. No final, ele já não contava mais que com medo do pai repreendê-lo. Então, ele sofria com aquilo. Zé Arigó era o mais velho de 10 irmãos. Desde pequeno, num gesto de generosidade, ele costumava ajudar os pobres dando frutas, verduras e animais da fazenda do pai. Por isso era sempre castigado. Até que numa dessas vezes que o pai dele, o meu avô, colocou ele em castigo, ele debulhando o milho, ele viu ali um crucifixo. Um crucifixo estranho, um crucifixo escuro, com Cristo, né? Faltando um pedaço do braço.
O pior foi quando ele começou a ter as visões. Esse, sim, foi o verdadeiro pavor dele. Aos 18 anos, Zé Arigó se apaixonou por uma prima chamada Arlete. O pai dele foi contra o namoro. Queria que o filho se casasse com uma mulher rica e Arlete era apenas uma costureira. Zé Arigó enfrentou o pai e se casou. Em pouco tempo, as vozes e visões macabras o perturbariam ainda mais. Lete, Oi, Zé. tem um homem aí. Tem um homem aí, Lete. Vem dormir, Zé. Não, tem um homem feio aí, Lete. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O Dr. Fritz. Era o Dr. Fritz. Um careca horroroso. Segundo alguns espíritas, o Dr. Fritz foi um médico alemão que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial e que morreu há muitos anos. Para outros, ele seria um espírito que representava médicos de várias especialidades. Segundo a família de Zé Arigó, naquela noite, ele recebeu o espírito do Dr. Fritz e fez a primeira cura. Um mendigo paraplégico teria voltado a andar. Depois de curar o mendigo, Zé Arigó reencontra o Dr. Fritz. Você vai à fazenda do seu pai, Arigó, buscar aquele crucifixo negro que você desprezou. Ele vai ser sua companhia, solange estiver vivo. Com ele, você vai levar alegria e cura para as pessoas. Você foi escolhido para uma missão. Você tem que cumprir Schicksal, destino. Qual que é o meu destino? Ajudar as pessoas. Estivemos juntos no Grande Guerra. Fizemos mal a muitas pessoas. Eu tenho que me redimir dos crimes que cometi ao seu lado. Foi a abertura que ele teve, que o Dr. Fritz contou tudo para ele. Que eles vinham de uma guerra, que meu pai era ajudante dele, que ele foi escolhido para essa missão, que ele tinha que trabalhar daquela forma. Reencarna-se Arigó com a finalidade de ser-lhe o intermediário, a fim de que Fritz recupere-se dos males que causou à sociedade. Então, aquela parceria que em determinado momento foi perniciosa, agora a divindade permitia retornar à Terra para produzir o bem, anulando quanto possível o mal que haviam operado na encarnação anterior. O Dr. Fritz contou tudo para ele, que ele tinha um aparelho que ele confiava para realizar as operações que ele tinha que realizar. Que existia uma sintonia muito forte entre eles. Na época, Zé Arigó morava com a mulher Arlete e os 7 filhos nesta casa. Ele era atendente do IAPETEC, um dos institutos da Previdência Social incorporado pelo atual INSS. Ele era uma criatura muito boa, muito humana. Não podia ver uma pessoa sofrer, que ele corria para socorrer aquela pessoa. Se você olhar no livro de português, o Pequeno Arigó, é sinal de bobo, simplório, uma pessoa simples. Sem entender ainda o fenômeno que o atormentava, Zé Arigó realizou a primeira cirurgia espiritual. Segundo testemunhas, ele curou uma úlcera do senador Lúcio Bittencourt. Em seguida, influenciado por um morador de Congonhas que estudava a doutrina espírita, Zé Arigó teve acesso aos primeiros livros sobre espiritismo. A fama de Zé Arigó corre pela cidade de Congonhas.